Bom dia, meninos. Na aula passada, a gente viu um conteúdo de energia. Aquilo ali era uma introdução para que a gente fizesse a conexão entre o assunto que a gente vai ver hoje, que é trabalho e potência. Então, os vários assuntos que a gente vai ver, que estão presentes no capítulo do nosso livro que falam de trabalho, eles vão trabalhar desde trabalho de uma força até potência. Então, vamos lá. Trabalho de uma força. Quando a gente fala em trabalho, a primeira coisa que vem à cabeça da gente é o trabalho laboral, que é aquela atividade remunerada que a gente exerce em troca de um pagamento. Esse trabalho aí é o que o pai da gente faz todo dia ao sair de casa e o que eu estou fazendo agora para ser remunerado. Mas em física a gente vai ver que trabalho é outra coisa. Trabalho é uma grandeza física escalar que está relacionado intrinsecamente com energia. Então, o trabalho de uma força ocorre pela aplicação de uma força ao longo de um deslocamento. Então, o que está dizendo aí é que trabalho em física é quando eu aplico uma força num determinado corpo durante um deslocamento, ou seja, a partir do momento que eu aplico a força, o corpo se desloca determinado espaço e diz que foi aplicado sobre esse corpo um trabalho. Então, eu tenho uma forma simplificada aqui, através desses gráficos aqui, para dizer o que é trabalho. Então, por exemplo, eu tenho aqui, a energia contida nos alimentos é capaz de manter nosso corpo funcionando. Então, a gente viu na simulação da aula passada que a energia química, que era absorvida através da alimentação, ela mantinha o nosso corpo através da alimentação dessas células, né, para realizar um trabalho. E aí eu tinha uma conversão de energia química para uma conversão de energia mecânica, que é o que a gente vai aprender no primeiro ano aqui. O combustível tem energia para colocar em movimento um carro, um avião, um foguete, uma locomotiva, etc. A água representa uma usina elétrica e gera eletricidade. Então, isso daqui todas são formas simplificadas de dizer que a energia é a capacidade para realizar uma ação. Mais uma vez, energia é a capacidade para realizar uma ação. Que ação é essa? É o tal do trabalho. Então, se eu tenho energia, eu consigo, através dela, realizar um trabalho. E o trabalho pode, por exemplo, ser empurrar um caixote, levantar um caixote. A energia armazenada numa pilha ou bateria permite funcionar um brinquedo, telefone celular, máquina fotográfica, etc. Então, aqui fala-se das formas de energia. E a energia, como eu disse na aula passada, ela é uma coisa que está na natureza e ela é utilizada para realizar um trabalho. Então, nessa figurinha aqui, eu tenho a representação mais simples do que vem a ser o trabalho de uma força. Eu tenho aqui um caixotinho, e a gente já está acostumado com isso, e é aplicado sobre esse caixote uma força. Essa força aqui é uma força horizontal, da esquerda para a direita. No exemplo de baixo, a minha força ela é inclinada, ela é aplicada também no caixote, e ela é inclinada de acordo com o ângulo com a horizontal. Esse ângulo é o alfa. Quando eu aplico a força, tanto no exemplo de cima como no de baixo, eu tenho um deslocamento que é dado por D. Então, quando eu tenho uma força e um deslocamento, eu tenho um trabalho. Quando eu tenho uma força e um deslocamento, eu tenho um trabalho. Então, o trabalho de uma força constante e paralela ao deslocamento é dado por. Então, eu tenho essa primeira formulazinha aqui que a gente vai aprender, que ela é a fórmula do trabalho, em que o trabalho da força é força
valor da força, se for, por exemplo, 10, é 10 vezes D, que é o deslocamento, vezes o deslocamento. A minha fórmula é desse jeito aqui, se o deslocamento for paralelo à força. A força está na direção horizontal e o deslocamento também é um deslocamento horizontal. Então, o trabalho da força é força vezes deslocamento. Nesse segundo caso aqui, o trabalho de uma força constante e com um ângulo alfa em relação ao deslocamento é dado por força vezes deslocamento, o mesmo daqui, só que agora eu multiplico pelo cosseno do ângulo. Se esse ângulo aqui for um ângulo de 60 graus, o cosseno de 60 é 1/2. Observação. Quando este trabalho está no mesmo sentido do movimento, ou seja, ele é considerado positivo. Caso contrário, é negativo. Ou seja, se a coisa se movimenta para lá e a força também para lá, eu digo que é positivo. Se se movimenta para lá e está sendo aplicada uma força no sentido contrário, isso é negativo. Isso ocorre, por exemplo, quando eu aplico uma força no sentido do deslocamento e contrário a ele, a gente sabe que pode aparecer um negócio chamado força de atrito. Então, o trabalho da força que puxa seria positivo e o trabalho da força de atrito seria negativo. Como a gente sabe, toda grandeza física ela tem uma unidade de medida, que é para representar ela, que é para nomear ela, que é para a gente saber diferenciar ela das outras grandezas físicas. A unidade de medida do trabalho, que é essa grandeza física aqui, no sistema internacional, ela é chamada de joule e ela é representada pela letra J. Então, se eu tenho, por exemplo, um número 50J ou 50 joules, isso daí está representando trabalho. A gente vai ver que trabalho vai ter a mesma unidade de energia. Para exemplificar o que a gente falou na tela passada sobre o trabalho ser positivo ou negativo, eu tinha falado que o trabalho da força de atrito ele seria um trabalho negativo. Por quê? Porque se a coisa se desloca para a direita, a força de atrito sempre surge contrária ao deslocamento. Então, o que é que acontece? O trabalho da força de atrito ela vai ser negativa, como aparece aqui um sinalzinho de negativo. Então, o trabalho da força de atrito é negativo. E isso se dá exatamente pelo fato, vocês já devem ter visto com o professor de matemática, que o cosseno de 180 ele é menos 1. E de onde é que aparece o 180? É porque o deslocamento está para lá e a força de atrito está para lá. E o ângulo entre o deslocamento e a força de atrito, ele é um ângulo de meia-lua, ou 180 graus. Portanto, aparece esse menos 1 do cosseno de 180 graus, que transforma a fórmula do trabalho numa fórmula com sinal negativo. Logo, a conclusão que se tira na observação é que, como a força de atrito é sempre contrária ao movimento, o valor de seu trabalho é sempre negativo. É sempre negativo o valor do trabalho da força de atrito. Eu tenho aqui trabalho de uma força perpendicular ao deslocamento. Então, existe também a condição de serem aplicadas forças em corpos e essa força está perpendicular ao deslocamento. O que é perpendicular ao deslocamento? Está formando um ângulo de 90 graus com deslocamento. O deslocamento está para lá e a força está para cima. Nesse caso aqui, o deslocamento está para lá e a força está para baixo. Essa força aqui a gente sabe que o nome dela é normal e essa força aqui a gente sabe que o nome dela é peso. E essa força aqui a gente vai ver depois que é a força centrípeta, mas a gente vai ficar no primeiro e no terceiro caso. A consequência disso é que o trabalho dessas forças ele vai ser um trabalho nulo,
E por que o trabalho é nulo? Porque o ângulo entre o deslocamento e uma coisa que está perpendicular é um ângulo de 90 graus. E a gente já viu lá em matemática também que, substituindo na fórmula geral aqui do trabalho, o cosseno de 90 graus é zero. Então, força vezes deslocamento vezes zero é zero. Então, o que acontece? O trabalho de uma força perpendicular ao deslocamento, ela é sempre nula, que é o que está escrito aqui embaixo. O trabalho da força normal é sempre zero. O trabalho da força centrípeta é sempre zero. E o trabalho, nesse caso, da força-peso, se o deslocamento for horizontal, ele é zero. Se o deslocamento for vertical, não é zero. Mas se o deslocamento for horizontal, é zero. Beleza? Então, eu chego aqui no trabalho da força-peso que a gente viu na tela anterior. Que quando o deslocamento era horizontal, esse trabalho era zero. Mas só que nem sempre a força-peso ela é perpendicular ao deslocamento. Se eu subo ou desço uma coisa na direção vertical, ela vai estar paralelo à força-peso. E ela pode estar paralela na direção do deslocamento, ou ela pode estar paralelo, contrário ao deslocamento. Se for na direção do deslocamento, esse trabalho é positivo. Se for contrário ao deslocamento, esse trabalho é negativo. Isso quer dizer que quando um corpo cai, o trabalho dele é positivo. E quando um corpo é levantado, o trabalho dele é negativo. Então, o trabalho de uma força, peso, quando o objeto está descendo, é positivo, foi o que eu acabei de dizer, pois a força está no mesmo sentido do deslocamento. Ao contrário, na observação 2, o trabalho de uma força-peso, quando o objeto está subindo, ele é negativo, pois a força está no sentido oposto ao deslocamento. Beleza? Então, seguindo em frente aqui, o que é que acontece? Eu tenho, para concluir nossa aula aqui, eu acho, que o trabalho resultante de várias forças. Então, várias forças podem agir sobre um corpo. Eu tenho essa força, eu tenho a força normal, eu tenho a força-peso e eu tenho a força de atrito. O deslocamento ele é horizontal e ele é da esquerda para a direita. Ele é para lá. Então, essa força aqui, ela vai ter um trabalho positivo e a fórmula dela vai ser trabalho, vai ser força vezes distância vezes o cosseno desse ângulo. O da força de atrito, a gente já sabe que como ele está contrário ao deslocamento, ele vai ser negativo. O trabalho da força normal e da força-peso, eles vão ser zero porque eles estão perpendiculares ao deslocamento. Então, o trabalho resultante de várias forças é a soma de todos os trabalhos. Então, eu somaria o trabalho resultante, né? O trabalho de todas essas forças. O trabalho da força de atrito ia ser negativo, esse do peso ia ser zero, esse da normal ia ser zero. E o trabalho da força ia ser dado por aquela forma que é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Para finalizar nossa aula aqui, quando eu encontrar um gráfico, e a gente vai ver um exemplo disso na próxima aula que eu vou resolver, para descobrir o trabalho através do valor gráfico, é só calcular a área da figura. Então vão aparecer várias figuras. Nesse caso aqui, está aparecendo uma figura que é um trapézio. Então, para descobrir o trabalho, basta calcular a área do trapézio. Mas isso a gente vai reforçar na próxima aula, quando a gente for estudar o gráfico do trabalho. Finalizando nossa aula, a gente vai aprender uma grandeza física chamada potência. A potência ela é dada por a seguinte forma. Potência ela é o trabalho dividido pelo tempo. Esse trabalho aqui é em joules, esse tempo aqui é em segundos. Potência é a quantidade de energia trocada em um determinado tempo. É a energia trabalho em um tempo. Ou o trabalho realizado em um tempo. Então, potência é isso.
Como ele é uma grandeza física, ele é representado e ele tem uma unidade. A unidade medida da potência no sistema internacional é o watt, representado pela letra W maiúscula. Então a gente já viu que alguns equipamentos eletrônicos, eles têm a sua potência, e por exemplo, uma TV, ela tem a potência de 50 watts. Uma geladeira, 80 watts. Um ar-condicionado, ele tem mais ou menos 450 watts. Então, potência é essa. É a quantidade de energia trocada em um determinado tempo, ou trabalho realizado em um certo tempo. Então, por exemplo, a potência de um ar-condicionado é o trabalho realizado pela energia elétrica para manter aquele equipamento funcionando para o seu propósito, que é resfriar o ambiente. Beleza? Então, na próxima aula a gente vai aprender sobre os gráficos do trabalho e fazer a conexão desses gráficos com energia e finalmente conhecer o que vem a ser a energia mecânica. Então, por hoje é só. Valeu!